Olá, meus irmãos, um bom anoitecer para todos. Como vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim, né? Eu também estou me recuperando aos poucos, né? Hoje eu estou melhor do que ontem e nós estamos aqui de volta para fazer a leitura mais uma vez, levar esse trabalho a sério, levando a promessa, né? Através da leitura, e é muito prazeroso fazer esse trabalho aonde nós estamos aprendendo uns com os outros, dentro da Bíblia, dentro dos apócrifos, tá? Então eu tô aprendendo bastante. E ontem nós finalizamos a leitura no capítulo 28 e vamos dar continuidade hoje no capítulo 29 do livro apócrifo, volume 1, o Evangelho Árabe da Infância do nosso Salvador Yahushua. Hoje eu não vou fazer nenhum resumo da leitura anterior, do vídeo anterior. Por quê, meus irmãos? Porque essa leitura de hoje ela é um pouco comprida, tá? E eu gostaria de fazer essa leitura porque para não cortar a história no meio, tá bom? Para que a gente entenda a história somente em um vídeo. O livro ainda não vai terminar hoje, mas como a gente vai lendo as histórias, a gente vai percebendo que tem um momento que a história ela finaliza em uma pessoa, começa em outra, né? Então, hoje eu vou fazer a leitura diretamente, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 29 do Evangelho Árabe da Infância. Começa assim: havia na mesma cidade. Que cidade, meus irmãos? A cidade onde Maria, José e Yahushua estavam. Então, meus irmãos, que cidade era essa que vai dar continuidade aqui no capítulo 29? Esta cidade é Belém, que foi a leitura do capítulo 27, tá? Só para a gente recordar, onde diz assim: que quando chegaram a Belém, havia uma proliferação de doenças graves e difíceis de serem curadas, tá? Vocês estão recordando? Então, é a cidade de Belém. Então, no capítulo 29, começa assim: havia na mesma cidade 2 mulheres casadas com o mesmo homem, e cada uma delas tinha um filho doente. Olha só. Uma se chamava Maria, e seu filho Cleofás, tá? Esta mulher levou seu filho a Maria, a mãe de Yahushua, e ofereceu-lhe uma bela toalha, dizendo-lhe: Ah, Maria, recebe de mim esta toalha, e em troca dá-me uma das tuas fraldas. Maria consentiu, e a mãe de Cleofás confeccionou com esta fralda uma túnica com a qual vestiu seu filho. E ele ficou curado, e o filho de sua rival morreu no mesmo dia. Ou seja, as 2 mulheres casadas com o mesmo homem, cada uma tinha um filho, tá? E o filho da Maria, de uma das mulheres, Cleofás, ficou curado, enquanto que o filho da rival morreu no mesmo dia que o Cleofás ficou curado. E ele ficou curado e o filho da sua rival morreu no mesmo dia, o que causou profundos ressentimentos entre estas 2 mulheres. Elas se encarregavam em semanas alternadas dos trabalhos caseiros. E um dia em que era a vez de Maria, a mãe de Cleofás, ela estava ocupada aquecendo o forno para assar o pão. E precisando de farinha, deixou seu filho perto do forno. Sua rival, vendo que a criança estava sozinha, pegou-a e jogou-a no forno em brasa e fugiu. Maria retornou logo em seguida, mas qual não foi o seu espanto quando ela viu seu filho no meio do forno, rindo, pois ele havia subitamente esfriado, como se jamais houvesse sido aquecido.
e ela suspeitou que sua rival o havia jogado ali. Viu? Olha o que aconteceu. A rival pegou o neném, a criança, colocou dentro do forno que já estava aquecido. Ela deixou o forno aquecido, tá? Para assar o pão. Como não tinha farinha, ela foi comprar esta farinha. Ela foi buscar ou comprar, né? E aí a criança ficou perto do forno. E a rival, com toda a maldade, pegou a criança e botou dentro do forno. Mas olha só o que aconteceu, meus irmãos. O forno simplesmente esfriou, como se nunca tivesse sido aquecido. E ela, a mãe do neném, né, a mãe do Cleofás, suspeitou que sua rival o havia jogado ali. Tirou-o de lá e levou-o até a Virgem Maria e contou-lhe o que havia acontecido. E Maria disse-lhe: Cala-te, pois eu receio por ti, se divulgares tais coisas. Ou seja, como quem diz assim, tu vai falar essas coisas, as pessoas não vão acreditar e ainda vão te tratar mal, tá? Porque é uma cena inacreditável, né? Para muitas pessoas é o que acontece hoje, né, meus irmãos? Muitas coisas que a gente fala em relação ao nosso Pai, sobre experiências, visões, sonhos. Muitas pessoas dizem que ouvem a voz do Criador, né? E quantas pessoas não acreditam e ainda zombam, né? É assim, hoje é assim também. E aí Maria faz isso, ela dá essa dica para outra Maria, mãe de Cleofás, né? Ela diz: cala-te, pois eu receio por ti, se divulgares tais coisas. Em seguida, a rival foi buscar água no poço, e vendo Cleofás brincando, e vendo que não havia ninguém por perto, pegou a criança e jogou-a no poço. Alguns homens que haviam vindo para tirar água viram a criança sentada na água sem nenhum ferimento e, por meio de cordas, tiraram-na de lá. E ficaram tão admirados com esta criança que renderam-lhe as mesmas homenagens devidas a um Deus. E sua mãe, chorando-a, carregou até Maria e disse-lhe: Ó minha senhora, vê o que minha rival fez ao meu filho, e como ela o fez cair no poço. Ah, ela acabará por certo causando-lhe a morte. Maria respondeu-lhe: Iarro punirá o mal que te foi feito. Alguns dias depois, a rival foi buscar água no poço, e seus pés enroscaram-se na corda, de modo que ela caiu nele. E quando a correram, acharam-na com a cabeça partida. Ela morreu, portanto, de uma forma funesta. Funesta, meus irmãos, significa agonia, tá? Angústia. Ela morreu de uma forma angustiante. A palavra do sábio se cumpre em si. Olha o que o sábio diz: cavaram um poço e jogaram a terra em cima, mas caíram no poço que eles mesmos haviam preparado. Isso foi uma forma de expressão desse sábio, né? Capítulo 30. Uma outra mulher da mesma cidade tinha 2 filhos, os 2 doentes. Vocês estão lembrando que essa cidade estava tendo uma proliferação de doenças, tá? Então, aqui mais uma mulher que tinha 2 filhos e todos 2 estavam doentes. Um morreu e o outro estava agonizando. Sua mãe tomou-o nos braços e levou-o até Maria. E aos prantos disse-lhe: Ó minha senhora, vem em meu auxílio e tem piedade de mim. Eu tinha 2 filhos e acabo de perder um, e vejo o outro a ponto de morrer. Imploro a misericórdia de Iarro. E ela pôs-se a gritar: Iarro, tu és pleno em clemência e compaixão. Tu me deste 2 filhos, me levaste um deles, pelo menos deixa-me o outro.
Vocês estão percebendo o clamor desta mãe, né? Ela disse: Iarro, tu levaste um, deixa-me pelo menos o outro. É uma dor. Qual é a mãe que não sente a dor pela perda dos seus filhos, não é, meus irmãos? Maria, testemunha de sua extrema dor, sentiu pena e disse-lhe: coloca teu filho na cama de meu filho e cobre-o com suas roupas. E quando a criança foi colocada na cama ao lado de Yahushua, seus olhos, já cerrados pela morte, abriram-se, e chamando sua mãe em voz alta, pediu-lhe pão. E quando lhe deram, comeu. Então sua mãe disse: ó Maria, eu sei que a virtude de Iarro habita em ti, a ponto de teu filho curar as crianças que o tocam. E a criança que assim foi curada é o mesmo Bartolomeu de quem se fala no Evangelho. Bom, meus irmãos, eu vou dar uma paradinha aqui, uma pausa, né, para trazer à nossa memória este Bartolomeu que é citado aqui no Apócrifo, onde o próprio Apócrifo está dizendo aqui: e a criança que assim foi curada é o mesmo Bartolomeu de quem se fala no Evangelho. Eu fui procurar, eu fui pesquisar. Então, olha só, Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos de Yahushua. Apesar de terem poucas informações sobre ele, Bartolomeu desempenhou um papel significativo na pregação da mensagem de Yahushua. Bartolomeu é identificado como Bartolomeu de Natanael ou somente o Natanael em alguns evangelhos, como por exemplo João, lá no capítulo 1, versículo 45 ao 49, fala deste Natanael, tá? Que é o mesmo Bartolomeu. O Natanael vai dizer uma frase devido a uma pergunta que Filipe faz para ele. Filipe convida Natanael para seguir Yahushua, tá? Porque Filipe chega contando para ele tudo que Yahushua está fazendo de bom, os milagres, a cura, tudo, né? E aí ele convida Bartolomeu para ser também seguidor de Yahushua, né? E é quando Natanael, o mesmo Bartolomeu, diz assim, isso está lá na Bíblia, tá? Ele diz assim: será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Isso está escrito na Bíblia, meus irmãos. Então, ele é chamado de Bartolomeu nas listas de apóstolos mencionados em Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18 e Lucas capítulo 6, versículo 14. Logo, acredita-se ser Bartolomeu e Natanael a mesma pessoa, sendo Bartolomeu um nome considerado apelido, tá? Apelido de família, ou seja, um sobrenome cuja origem encontra-se no nome do pai ou de um ascendente masculino. Esse conceito dá-se o nome de patronímico. Patronímico, meus irmãos, significa alteração dos nomes dos pais no termo de registro de nascimento, tá bom? Bartolomeu foi apontado como testemunha ocular da ressurreição de Yahushua, lá em Atos capítulo 1, no versículo 21 e 22. Muitos acreditam que ele realizou milagres e converteu muitas pessoas ao cristianismo. A maioria das tradições e registros históricos concorda que Bartolomeu foi martirizado por causa da sua fé. E a versão mais aceita é a crucificação. Bartolomeu nasceu em Caná, na Galileia, uma pequena aldeia a 14 quilômetros de Nazaré. E seu pai, um agricultor, chamava-se Tomai, tá? Essa é um pouquinho da história de Bartolomeu. Esse Bartolomeu que eu acabei de ler
essa pesquisa que eu fiz sobre Bartolomeu aqui no Apócrifo, e fala que é o mesmo Bartolomeu de quem se fala no Evangelho, tá? E eu acabei de confirmar aqui que o mesmo Bartolomeu é o mesmo Natanael. É o mesmo Natanael, tá bom? No começo, Natanael, ele não acreditava muito, sabe, nas coisas de Yahushua, nas coisas que eram faladas sobre Yahushua. Ele não acreditava. Tanto que ele faz essa pergunta: pode alguma pessoa boa vir de Nazaré? Como foi que ele começou a acreditar em Yahushua? Quando o próprio Yahushua diz, antes dele ser convidado por Filipe para ser um seguidor de Yahushua, Yahushua já o conhecia, já tinha visto ele embaixo de uma figueira. Então, quando Yahushua falou isso, e o Bartolomeu ou Natanael, que é a mesma pessoa, se admirou. Por quê? Porque Yahushua falou algo que ele viu, porque Yahushua é o Filho do Criador. Ele tem poder. Então ele sabe todas as coisas. Ele sabia o que os fariseus falavam quando estavam cogitando sobre ele, ali entre eles lá, caladinho, naquela panelinha, né? Mas o próprio Yahushua sabia o que eles estavam falando ali no cochichando, entendeu? E ele sabe todas as coisas também. Então, assim, quando ele diz que ele viu Bartolomeu ou o mesmo Natanael embaixo daquele pé de árvore, ele se admirou. E aí, a partir daquele momento, ele disse: realmente, tu és o Filho do Criador, tu és o Filho de Yahu. Entendeu? É uma história muito linda, né, meus irmãos? Então, vamos continuar a leitura aqui, tá? Capítulo 31. Havia ainda no mesmo lugar uma leprosa que foi ter com Maria, mãe de Yahushua, dizendo-lhe: ó minha senhora, tem piedade de mim. E Maria respondeu-lhe: que ajuda pedes tu? Queres ouro, prata ou queres te curar da lepra? A mulher respondeu: que podes fazer por mim? E Maria disse: espera um pouco, até que eu tenha banhado e posto o meu filho na cama. A mulher esperou, e Maria, após o haver deitado, estendeu à mulher um vaso cheio da água do banho do seu filho e disse-lhe: pega um pouco desta água e espalha sobre o teu corpo. E assim que a doente obedeceu, curou-se e ela rendeu graças a Yahu. Vocês estão percebendo o tanto de pessoas doentes nessa cidade, né? Capítulo 32. Ela partiu em seguida, após haver permanecido 3 dias junto de Maria, e foi para uma cidade onde morava um príncipe que havia desposado a filha de um outro príncipe. Mas quando ele viu sua esposa, percebeu entre os seus olhos as marcas da lepra sob a forma de uma estrela, e o seu casamento foi declarado nulo e não válido. Ou seja, ele desistiu do casamento, né? E esta mulher, vendo o desespero da princesa, perguntou-lhe a causa destas lágrimas, e a princesa respondeu-lhe: não me interrogues, pois a minha desgraça é tanta que eu não posso revelá-la a ninguém. A mulher, ouvindo a voz desta infeliz, subiu até o telhado de seu castelo e viu-a com as mãos unidas acima da cabeça, a verter copiosas lágrimas, e todos aqueles que a rodeavam estavam desolados. E ela perguntou se a mãe desta possuída vivia ainda. E quando lhe responderam que o seu pai e a sua mãe estavam ambos vivos, ela disse: tragam sua mãe até mim. E quando chegou, ela perguntou-lhe: é a tua filha que está assim possuída? A mulher perguntou para a mãe dessa princesa, né? E a mãe, tendo respondido que sim, chorando, a mulher disse: não revelas o que eu vou te contar. Eu já fui uma leprosa, mas Maria, a mãe de Yahushua, me curou. Se queres que tua filha tenha a mesma felicidade,
leva a Belém e implora com fé a ajuda de Maria. E eu creio que voltarás cheia de alegria, trazendo tua filha curada. Imediatamente, a mãe levantou-se e partiu. Foi procurar Maria e expôs-lhe o estado de sua filha. Maria, após tê-la ouvido, deu-lhe um pouco da água na qual ela havia lavado seu filho Yahushua e disse-lhe para derramá-la sobre o corpo da possuída. Em seguida, deu-lhe uma fralda do menino Yahushua e disse-lhe: pega isto e mostra-o a teu inimigo, todas as vezes que o vir. E despediu-as com suas bênçãos. Capítulo 33. Quando, após haver deixado Maria, elas retornaram à sua cidade. E quando veio o tempo no qual Satanás costumava atormentá-la, ele apareceu-lhe sob a forma de um grande dragão. Ao ver a sua aparência, a jovem foi tomada pelo pavor. Mas sua mãe disse-lhe: não temas, minha filha, deixa que ele se aproxime mais de ti e mostra-lhe esta fralda que nos deu Maria, e veremos o que ele poderá fazer. E quando o espírito maligno, que havia tomado a forma de um dragão, estava bem perto, a doente, tremendo de medo, colocou sobre sua cabeça a fralda e desdobrou-a, e de repente dela saíram chamas que se dirigiam à cabeça e aos olhos do dragão. E ouviu-se uma voz que gritava, a voz do dragão, que era Satanás. E ouviu-se uma voz que gritava: que há entre ti e mim, ó Yahushua, filho de Maria? Onde encontrarei um abrigo que me livre de ti? E Satanás fugiu apavorado, abandonando esta jovem, e nunca mais apareceu. E ela viu-se assim curada e grata, rendeu louvores a Iahu, assim como todos os que haviam presenciado este milagre. Meus irmãos, a proporção que nós vamos fazer na continuação da leitura, nós vamos sentindo assim algo tão delicioso, tão poderoso, tão forte na nossa vida. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos falando aqui do nosso Salvador, tá? Nós estamos falando aqui do nosso Salvador Yahushua, desde bebezinho, desde que nasceu, tá? Ele bastava uma água do banho dele, ou uma fralda, ou bastava somente o olhar de Maria, ou bastava, seja o que fosse, qualquer detalhe, qualquer detalhe. Mas vocês estão percebendo uma coisa? Era preciso a pessoa ter fé, confiança. Eu falo fé, mas a palavra certa é confiança. Acreditar que de fato ali é uma criança, o filho do Criador que está ali, tá? Que é o Salvador, e que ele tem poder para curar, que ele tem poder para salvar, para libertar, para quebrar cadeias, quebrar algemas, entende? É preciso ter fé, ter confiança. E todas essas pessoas que se aproximavam de Maria, pedindo para que Maria, de alguma forma, com o seu filho, curasse essas enfermidades. Entende? A gente vai lendo, a gente vai percebendo o quão essas pessoas sofriam, seja por enfermidade ou por feitiçaria, mas sofriam muito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e quanto mais a gente se alimenta dessas palavras, dessas histórias que se referem ao nosso Pai e ao nosso Salvador, a gente vai sendo mais
preenchido o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito vai sendo preenchido com o Espírito do Pai. A gente vai sentindo assim a presença dele a cada dia. E isso é muito bom, é muito bom. Não tem coisa melhor do que estar na presença do Pai, do que buscar a presença do Pai, meus queridos. Se você ainda não teve essa experiência, se você ainda não fez isso, não perca tempo. Não perca tempo, não precisa você estar em templos, meus irmãos. Não precisa você pensar assim, mas eu não estou em nenhuma igreja, não estou em nenhum templo. Meus irmãos, não precisa você buscar um templo. O templo do nosso Pai está aqui. Somos nós. Nós somos o templo dele, nós somos a igreja. Entendeu, meus irmãos? Lá no livro de Atos, e eu vou fazer essa leitura aqui para você ter a convicção do que eu estou falando, não são palavras minhas, não são, tá? Muitas pessoas estão despertando, muitas pessoas estão abrindo seus olhos simplesmente por ler a palavra. Não precisa você pensar assim, eu preciso ter um líder, eu preciso ter um pastor. Não precisa. A palavra do nosso Pai deixa bem claro isso em Atos. Tem outras passagens, mas eu vou ler somente essa, para que o vídeo não fique tão comprido, tá? Em Atos capítulo 7, versículo 48 ao 50, diz assim, meus irmãos: porém o Altíssimo Yahweh não mora em casas construídas por seres humanos. Meus irmãos, isso aqui não é figurativo e nem simbólico. Isso aqui é literal, tá? Olha, porém o Altíssimo Yahweh não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. O céu é o meu trono, diz Yahweh, e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Como quem diz assim, eu não preciso desses templos. Eu fiz todas as coisas, é o que ele está dizendo para mim e para você. Eu fiz todas as coisas. Imagina o que ele diz aqui, como ele diz aqui, olha, o céu, você olha para o céu, você não tem noção do tamanho do céu. Até onde vai o teu olho tem céu. E ele diz, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. Aqui ele está dizendo, a gente pensa o quê? O que vem à nossa mente? Que ele é o Todo-Poderoso, o grande, o Todo-Poderoso. Sabe? O dono do ouro e da prata, o dono de tudo, o dono de todas essas coisas que você vê, criação, todas as criações veio dele. Viu? Então, meus irmãos, não precisa você buscar templo. Basta você aí mesmo, onde você está, na sua casa, onde você está. Se você está assistindo esse vídeo nesse momento e você sentiu no seu coração o desejo de buscar o teu Pai, o teu Criador, se consertar com Ele, se arrepender dos teus pecados, sabe? Você tem total liberdade, meu irmão e minha irmã, de buscar o teu Pai. E aí mesmo onde você está. Entende? Ele diz assim, se você quer me buscar, você quer falar comigo, olha o que ele diz para nós. Você quer falar comigo? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Ele diz assim em secreto, meus irmãos, porque naquele momento você está só ele e o Pai. Você tá sozinha com o Pai. É o secreto de vocês dois, é a intimidade de vocês dois. Esse é o secreto, tá? Você vai dizer, ele vai dizer assim, ora em secreto que eu te ouvirei e te responderei. Entendeu, meus irmãos?
Então, se você nesse momento sentiu esse desejo, tá? Eu não sou nada, meus irmãos, eu simplesmente sou uma pessoa que também sou falha, mas que a todos os dias eu tento melhorar a cada dia, eu tento buscar o melhor a cada dia, matando um leão a cada dia, sabe? Porque nós temos falhas, nós cometemos erros, sabe? Por palavras, pensamentos, por atitudes, a gente comete erros. Nós não somos perfeitos. E o Pai sabe disso. Nós não somos perfeitos. Mas Ele diz na sua palavra assim, que nós devemos ser puro como Ele é puro. Entendeu, meus irmãos? Então, faça aí mesmo na sua casa, converse com teu Pai. Não precisa de palavras difíceis, meus irmãos, não precisa. Às vezes eu digo isso porque quando eu estava no templo religioso, eu ficava com vergonha de abrir a boca para orar. Por quê? Porque eu olhava as irmãs e os irmãos orando, falando palavras tão bonitas, palavras difíceis, e eu ficava com vergonha até de abrir a boca porque eu não sabia nem o que falar. Quando na verdade o Pai procura, sabe o que, meus irmãos? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com simplicidade, com sinceridade no coração. Ele não procura pessoas que tenham palavras lindas, palavras difíceis, palavras, sabe? Não, Ele não procura. Ele procura pessoas, Ele sonda o nosso coração. É como é que você está com Ele. Você está aí angustiado, está passando por luta, por tribulação, está passando por momentos difíceis e sente o desejo de estar com teu Pai, mas aí você pensa assim, mas eu tenho que procurar uma igreja? Não, meu irmão, não. A palavra está deixando bem claro aqui para você, como eu acabei de ler. Ele não mora lá, Ele não habita nesses templos, meus irmãos. Quer uma prova disso? Agora eu vou falar de mim, as minhas palavras, tá? Se o Pai habitasse nesses templos, eu te pergunto por que uma denominação não se dá bem com a outra denominação? Por que as denominações sempre têm divergências? Elas demonstram que são inimigas umas das outras. É assim que o Pai mora nessas habitações? Então, meus irmãos, meditem no que eu estou falando. Fale com teu Pai como você está falando com um amigo. Porque o nosso Pai é o nosso amigo. É o único amigo fiel que nós temos, tá? É o teu amigo fiel e verdadeiro, que você pode procurar Ele a qualquer momento, em qualquer lugar. Se você está no ônibus, você não vai falar palavras altas, lógico, mas aqui, em pensamento, você pode estar ali conversando com teu Pai. Pode estar em pé ou sentado no ônibus, você conversa com teu Pai. Então, meus irmãos, eu quero terminar esta leitura com essa mensagem, com essa reflexão, entendeu? E agradecer pela presença de todos e pedir para que vocês para que vocês não percam o próximo vídeo, a próxima continuação da leitura, tá? Então fiquem todos na benevolência do nosso Pai Yahweh e na suficiência do nosso Salvador Yahushua.